Bom dia, primeiro ano de História, vamos para a última semana desta apostila, semana 8, capítulo 8, vamos falar sobre as rebeliões que ocorreram no período de dominação portuguesa, ou seja, as rebeliões regenciais do período em que o Brasil foi colonizado por Portugal. Então vamos começar pela a única que é diferente, né? A Guerra dos Mascates, que envolveu Olinda e Recife. Como a gente já estudou, essa região foi dominada pelos holandeses. E aí criou-se duas cidades bem antagônicas. Uma cidade baseada na produção de açúcar e nos senhores de engenho, e outra cidade baseada nos comerciantes portugueses. Então você tinha uma cidade onde os comerciantes portugueses comandavam e outra cidade onde os senhores de engenho brasileiros comandavam. Então aí surgiu uma rivalidade entre Olinda e Recife para quem ficaria com a hegemonia regional. Tá? Basicamente é isso. E os outros três movimentos acontecem aonde está o capital, onde está o ouro, né? A descoberta do ouro, Minas Gerais. Então nós temos aí o primeiro deles, foi a Guerra dos Emboabas, que foi pela posse e utilização. Quem teria o direito, quem poderia utilizar as terras onde estão as minas de ouro, quem poderia explorar aquilo. Os paulistas bandeirantes que descobriram apenas, todo mundo do Brasil, e nessa guerra, a partir disso, a capitania do Rio de Janeiro deixou de ter domínio total e foi criada a capitania de São Paulo em Minas Gerais. Aí depois Minas Gerais vai conseguir a sua independência. Então a Guerra dos Emboabas foi por qual estado, ou qual região, qual capitania poderia explorar o ouro. Tá? O segundo movimento, que é o mais importante, o mais lembrado, e tem até o feriado sobre isso, é a Inconfidência Mineira. Então a Inconfidência Mineira foi organizada, a elite de Minas Gerais organizou um movimento para evitar a cobrança excessiva de impostos sobre o ouro, sobre o ouro que era feito pela coroa portuguesa. Só que no final, um dos caras lá delatou o movimento, né, para a coroa. E aí todo mundo foi preso. E o único que foi morto, todos os outros da elite foram exilados para fora do Brasil. O único que foi assassinado, morto e esquartejado foi o Tiradentes, né, na Inconfidência Mineira. Tanto que temos o feriado aí em homenagem a ele, né? Aí depois, quando nós saímos do Império e entramos na República, foi reconstruída a imagem do Tiradentes como um herói nacional. Aí fizeram aquele quadro que parece Jesus Cristo na cruz, só que ele todo esquartejado, né? Então foi recriada essa imagem. Na verdade, na prática, então o Tiradentes foi o único culpado porque ele era o único que não era da elite, né? E aí ele foi assassinado para servir de exemplo, para não haver mais esses movimentos que contestavam as ordens da coroa portuguesa. E toda a elite colonial ali, de Ouro Preto, foi exilada para outros países. Apenas o único componente pobre, o Tiradentes, que foi judiado, que foi assassinado. Tá? E o terceiro movimento, que também aconteceu nas regiões de Minas, foi a Conjuração Baiana, que aí sim contou com parte do povo, né, da classe média, um movimento anticolonial que buscava diminuir a interferência da coroa portuguesa sobre a região de Minas Gerais, né? Onde está o capital e onde tem muitos impostos, vai gerar a mobilização popular contra essa administração portuguesa, tá bom?